Graça e paz, meus amados irmãos. Que o Senhor venha ser sempre exaltado em nossas vidas. Que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Filho que não consegue falar, ministrar sem o óculos, né? Porque, aleluia. A gente vai passando assim por uns problemas de visões, né? Mas Deus é fiel. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Quero render graças a Ele, porque só Ele tem o poder e a graça, né? De nos libertar, de nos abençoar. A gente estava com 2 dias, ontem e hoje, no aniversário da nossa igreja. 32 anos de congregação aqui no Riacho Fundo 1. Nós estávamos ali e o Senhor mandou chuva, foi muito bom. Chuva, eu tô aqui, ó, molhada. Porque eu vim correndo, porque eu moro pertinho da igreja, para a glória de Deus, e vim correndo. Mas nesta noite eu quero render graças ao Senhor. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor, Ele é um Deus que zela e vela pela palavra dEle. Vela por cumprir, né? E as promessas do Senhor nas nossas vidas vai se cumprir. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, né? Que nesta noite o Espírito Santo de Deus venha falar contigo. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus vai te dar, sim, uma semana abençoada. Venha preparar, né? Aleluia, uma semana de graça, de paz, de respostas, né? De acalmar ventos, né? De derrubar barreiras. Aleluia, que o Senhor entre dentro dos nossos lares. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Que Ele venha com a provisão dEle. Porque o nosso Deus, Ele nem tarde, nem falha. Ele chega na hora certa. Às vezes a gente está passando por uma luta muito grande e a gente fala assim, meu Deus, como o Senhor tem demorado. Meu Deus, será se o Senhor está ouvindo a minha oração? Tá. A Bíblia diz que a mão dele não está encolhida para que não possa te abençoar. Tão poucos ouvidos dele estão, aleluia, tapados para que ele não possa te ouvir. A Bíblia também diz que, aleluia, antes que o pensamento chegue à nossa mente, ele sabe, né? Antes que a palavra chegue aos nossos lábios, ele sabe. Sabe por quê? Porque ele é antes de tudo isso, né? E eu gosto de falar sobre essas palavras aqui, porque é a verdade, né? É uma palavra verdadeira. Hoje foi pregado ali sobre Elias, né? Elias ali no monte, onde ele matou mais de 800 profetas de Baal, né? Porque era o quê? 400 de Aserá e 400 e pouco de Baal. Então, Deus ouviu a oração de Elias. Deus ouviu o clamor de Elias. Sabe por quê? Porque Elias, ele buscava ter intimidade com Deus, né? E eu achei muito forte porque quando eu e você buscamos, temos intimidade com o nosso Deus, Ele nos responde, né? Ah, mas eu não sei orar. Sabe sim, irmãos. Nós sabemos orar sim. Nós sabemos pedir e também agradecer. Nós sabemos adorar sim. Adorar o Senhor com o nosso louvor, com a nossa gratidão, né? Sempre agradecendo o Senhor por tudo que Ele tem feito, né? E o Senhor, Ele se agrada de nós quando nós fazemos essas coisas. Aleluia. Quando nós nos lembramos da grandeza, né? E das maravilhas do Senhor. Ele faz por mim, por você, pela nossa família, por aquele que nós amamos. O nosso Deus, Ele é tremendo, né? E nosso Deus, Ele tem feito coisas grandes e extraordinárias no meio do nosso povo. Aleluia. No meio daquele povo que tem confiado no Senhor, né? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia. Eu vou deixar aqui uma mensagem que se encontra no livro de Salmo. Eu achei muito interessante essa palavra aqui. Eu vou ler um pouco aqui no 50 e eu vou ler um pouco no 51. Aqui no 50 diz assim, Salmo 50, diz assim: Deus governa o mundo. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Ou seja, Deus, esse salmo aqui é o salmo de Asaf. Deus, Ele não quer que nós venhamos nos sacrificar. Ele quer que nós venhamos obedecer. Por que que Elias, quando ele orava, Deus fazia? Porque Elias era obediente, né? Quando Deus falou com ele para ele sair e ir lá para perto do ribeiro, o que ele fez? Ele foi lá para perto do ribeiro. Quando Deus mandou ele sair lá do ribeiro e ir para
lá para casa da viúva, ele fez o quê? Foi também. Quando Deus falou com ele que já encerrou o tempo dele ali, para ele ir, aleluia, para ele voltar e ir lá até Acabe, ele fez o quê? Foi até Acabe. Mesmo com medo de Acabe matar ele. Mas só que Deus falou que Acabe não ia tocar nele. E assim foi, né? Então aqui fala sobre a obediência, né? Que Deus ele governa o mundo todo, né? E ele tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Muitas vezes nós queremos nos sacrificar de todas as formas para ver se Deus nos escuta. E o Senhor está falando assim para mim e para você: não precisa fazer esse sacrifício aí não, só obedeça. Aleluia. E aqui ele diz assim: ó Deus, não, o Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra, desde o nascimento, aleluia, do sol até ao seu ocásio, aleluia. Desde Sião a perfeição da formosura resplandece. Deus virá, o nosso Deus virá. O nosso Deus, e não se calará, irmãos. Adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormento ao redor dele. Aleluia, glória a Deus. Então aqui, né, Asaf está dizendo que Deus, ele não mente, né, e nem tarda com as coisas que ele faz. E adiante dele virá um fogo, né? Aleluia, glória a Deus. E ele continua dizendo assim: aleluia, Jesus. Eu já estou lendo aqui no meu quarto, e aí eu tenho que colocar a Bíblia assim na mão, porque não tem um espaço. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protegerei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocausto de contínuo perante mim. Aleluia. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e as alimiares sobre milhares de montanhas. Aleluia. Então aqui Deus ele começa falando que ele fez todas as coisas, né? Com uma palavra, Deus fez céus e terra e ele é dono de tudo. Ele está dizendo assim, ó, que eu sou dono dos animais, né? Tanto selvagem como os domésticos. Ou seja, ele é dono de todas as coisas. Mas quando nós começamos a orar e clamar ao Senhor, ele vem ao nosso encontro, ele responde a nossa oração, né? E como ele mesmo disse, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Ele quer que nós obedecemos a palavra dele, que nós obedecemos a ele quando ele falar. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E que nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a mensagem do Senhor. E aqui no 51, versículo 1, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a tua multidão das tuas misericórdias, aleluia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado,
porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Meu Deus, aleluia. Então aqui é o salmista Davi, né? Pedindo que o Senhor venha fazer, venha limpar, né, das transgressões. Aleluia. Asaf, ele começa falando que Deus é o dono de tudo, do mundo inteiro. E que Deus não se agrada do sacrifício, mas sim da obediência. E aqui no 51, nós vemos, no capítulo 51 de Salmo, nós vemos Davi falando, pedindo a Deus para purificar, para limpar ele, né? Então que nesta noite nós vamos pegar essa palavra do Senhor, vamos buscar a face de Deus, que tudo aquilo que não agrada a Deus nas nossas vidas, que o Senhor venha arrancar, venha nos purificar, venha nos limpar, porque ai de nós se não fosse o nosso Deus, que nessa hora o Espírito de Deus venha nos tomar, para que nós venhamos ser verdadeiramente homens e mulheres de Deus, para que quando nós abrimos a nossa boca, clamando pela nossa vida, clamando pela nossa família, o Senhor venha nos responder. Soberano e eterno Pai, nesta hora, eu glorifico e exalto o teu nome, coloco a minha família, a minha irmã Silvana nas tuas mãos, coloco a casa dela, os filhos dela, Pai, o esposo, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vá de culto, Pai, a petição da tua serva, meu Deus, que o Senhor joga por terra, Pai, todo dia se me disse, meu Deus, em nome de Jesus, vai visitando a nora dela, vai visitando as noras dela, vai visitando, meu Deus, os netos dela, Pai, a neta, Senhor, entre no meio da nossa família, visita também a minha filha, os filhos dela, visita o meu filho, Pai, visita os filhos de cada um dos irmãos aqui que vai ouvir essa mensagem. Eu quero colocar os missionários e missionárias, Pai, da tua casa nas tuas mãos. Quero colocar a missionária Raquel nas tuas mãos, família dela, o esposo dela. Meu Deus, o ministério que o Senhor colocou, meu Deus, na mão daquela mulher. E o que o Senhor confia, Pai amado e querido. Também assim com a missionária Midian, toda a casa dela, toda a família dela. Meu Deus, toda a nossa família, a irmã Lu. Meu Deus, todos aqueles que têm pedido oração aqui. Que o Senhor vá de conta, meu Deus, a petição. Coloca a minha irmã Andresa, Pai, também nas tuas mãos. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar ela, a casa dela, a família dela. Que o Senhor venha ser, meu Deus, assim, resposta na vida dela, Senhor. Eu quero, meu Deus, te pedir nesta noite e render graças a ti, Pai, por todos os meus irmãos em Cristo Jesus. A minha família, Senhor. Eu e a minha família serviremos a ti. Que o Senhor visita, Pai, cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus e também os meus irmãos de sangue. Vai tomando, Senhor. Visita a minha casa, visita também, Senhor. Aleluia. A minha nora, a parentela dela, os pais dela, o irmão dela. Meu Deus, a minha neta, os meus netos, Senhor. Toma nas tuas mãos, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Meu Deus, em nome de Jesus, visita a minha família, Senhor. E visita cada família aqui, Pai, que tem confiado e esperado, Pai, em Ti, em nome de Jesus. E assim eu te agradeço, Pai, por mais essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor permaneça conosco, que o Senhor visite aquela empresa ali, onde nós trabalhamos, que o Senhor seja ali com cada um, meu Deus, que o Senhor dá direção, Senhor, para o dono daquela empresa, Pai, a cada dia mais e para a família dele. É o que eu te peço e rendo graças a Ti, e que os nossos projetos sejam os Teus projetos. É o que eu te agradeço, Pai. O que daria eu e você, por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Amém? Fiquem na paz, que a graça do Senhor nunca nos solte, que a misericórdia dele nos alcance. Amém? Fiquem com Deus.